Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o Felipe, missionário em treinamento aqui no Pronasce, na base do Pronasce. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra simples e rápida, uma devocional. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Então, a carta de Tiago, para nós começarmos e entendermos um pouco, Tiago foi, no caso, irmão de Jesus, foi um dos primeiros líderes das igrejas. E essa carta do Tiago, ela não tinha um direcionamento. Essa carta de Tiago, ela não tinha a direção de uma igreja apenas. Ela foi uma carta geral para todo mundo, todos os judeus, todas as igrejas. Então, desde lá nós vemos que Tiago já vinha advertindo o povo sobre a questão do apenas ouvir, ou apenas deixar de fazer, ou não fazer. Então, quando nós começamos a ler aqui, sede cumpridores da palavra, nós vemos que Tiago tinha essa preocupação, para que as pessoas apenas não ouvissem a palavra. Tiago, ele batia de frente já naquele início com a religião, com os judeus. Por quê? Eu acho interessante que Tiago, quando ele fala que para ser apenas cumpridor da palavra, não somente ouvintes, ele fala enganando-vos a vós mesmos. Porque a questão não é nem ouvir ou deixar de ouvir, fazer ou deixar de fazer. Mas quando nós ouvimos e não fazemos, nós acabamos trazendo um erro para nós, que é achamos que estamos fazendo. Ou seja, enganamos a nós mesmos. Quando eu escuto e simplesmente pego aquela palavra, é o que dá para entender, e penso que estou fazendo, eu acabo me enganando. Então, o que eu entendo da palavra é que esse enganar-vos a vós mesmos é esse simples fato de eu ouvir e não praticar, mas continuar ali, indo na igreja, tendo comunhão, mas não quero praticar a verdadeira palavra de Deus. No verso 23 ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhantemente ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural. Então, o homem que ele apenas escuta a palavra e não a vive, e não dá testemunho sobre a palavra, ele é semelhantemente a um homem que olha ao espelho a sua face. Ou seja, ele busca apenas os prazeres de você, ele busca apenas olhar para ele mesmo, sendo que a palavra de Cristo nunca é sobre nós, é sempre sobre Cristo, é sempre sobre amar o próximo, é sempre sobre no plural, no contexto sempre vai ser congregacional, plural, sempre ide. Então, quando você apenas escuta a palavra, para você entender que você não está correto nas escrituras, é quando você pensa muito em si mesmo. E algo interessante, quando você analisa, você pensa na questão do espelho, nessa palavra, refletir, me leva a outro texto, que é um texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, está escrito assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui
Em 2 Coríntios, Paulo já fala sobre outro refletir. Só que aqui a questão é refletir o Senhor. Se você parar e analisar as duas palavras, as duas estão refletindo algo. E a grande questão de nós hoje como igreja, como era a pergunta da igreja daquele tempo, é o que nós estamos refletindo. Será que nós estamos refletindo a nossa face, a nossa vida ou a vida do Senhor? E o mais interessante é que aqui em 2 Coríntios, eu já vi muita pregação sobre isso em igrejas e etc., que fala que o nosso rosto teria que estar coberto para refletir a imagem do Senhor. Só que aqui, se você ler novamente, você vai entender que o rosto está descoberto. E o que eu entendo com isso, um rosto descoberto, que o jeito que eu tenho que produzir a glória do Senhor, refletir a glória do Senhor, tem que ser de forma racional. Tem que ser de forma que eu estou entendendo aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, as minhas palavras têm que refletir o Senhor. O meu testemunho tem que refletir o Senhor. A minha vida tem que refletir o Senhor. Não de forma encoberta, que eu não saiba como eu estou andando, mas de forma descoberta, como eu estou andando verdadeiramente. Então há uma grande diferença de 2 Coríntios para a carta de Tiago. São duas pessoas. Aquelas que querem apenas ir na igreja, congregar, comunhar, que se dizem cristãos, que se dizem crentes, ou seja, se eu me digo crente, eu tenho que crer em algo. Se eu me digo que sou cristão, eu tenho que servir a Cristo, porque a palavra cristão se refere a isso. Mas como ser um crente e um cristão que não quer ouvir as palavras do seu próprio mestre? Como ser um crente e não crer naquilo que Deus enviou para nós? Essa é a questão. O que nós hoje estamos refletindo? O que nós hoje estamos passando adiante? Quando qualquer pessoa na rua te encontra e venha falar com você, o que essa pessoa está vendo? Cristo ou nós? Então, essa é uma grande questão de nós hoje tentarmos nos policiar e vivermos a palavra realmente. E como diz Tiago, não vamos tentar nos enganar. Não vamos nos enganar. Vamos viver aquilo que a palavra diz que é. Vamos realmente ouvir a palavra de Deus e vivê-la. Assim, para sermos Cristo aqui na terra e sermos igreja. Amém? Então é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Que nós possamos ser bem-aventurados, como o Tiago fala. Bem-aventurados no sentido de vivermos aquilo que Jesus deixou para nós, que foi a sua palavra. E se nós não seguimos essa palavra, então não adianta nada nós sermos chamados de cristãos ou chamarmos de crentes. Porque se nós não vivemos isso aqui, nós não somos nada. Amém? Então que nós façamos apenas uma oração, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós paremos de nos enganar. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos ser fiel, verdadeiros em Ti, Pai. Que nós possamos, Pai, mostrar a Tua face em nossa fala, em nossos gestos, em nosso testemunho. Papai, que nós possamos ser o Senhor aqui na terra, mas de forma racional, de forma que nós queremos viver essa prática. Papai, não de forma como pregado, como uma ação que venha de algo glorioso. Não, Pai, essa ação é do Espírito Santo, sim. Mas nós temos que ser totalmente racionais, nós temos que agir nessa racionalidade. Então, Pai, eu te peço que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha nos transformar de glória em glória, como a Tua palavra em 2 Coríntios diz. Que nós venhamos ser transformados de glória em glória, para que tudo em nós venha dar glórias a Ti. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. É o que eu te peço. Amém? Então, até a próxima. Espero que você venha comigo nessas devocionais e que Deus te abençoe. No princípio era aquele que a palavra